público. Bom, aqui no UOL, jornalismo, investigação. Hoje tem uma reportagem na nossa página no UOL, inclusive é a mais lida neste momento, e que tem a ver com os trabalhos de Pablo Marçal em seus programas nas redes sociais. Ele apresentou um reality show no YouTube, né, um reality show no qual os participantes denunciaram rotinas forçadas de exercícios e violência física. E ele, neste momento, é alvo de um processo na justiça com acusações de abusos e agressões nesses programas que são transmitidos pelo YouTube. O UOL teve acesso ao processo. Reportagem de Pedro Lopes, a gente tem um trechinho aqui para mostrar para vocês. Para de ser fraco, caralho! Tira de dentro, mano! Para de ser fraco, velho! Esse é um trecho do reality show La Casa Digital 3, organizado por Pablo Marçal em maio de 2024. Um novo desafio, uma nova experiência. O Pablo é coach e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Esse e outros vídeos fazem parte do material que o UOL teve acesso. São provas incluídas em um processo contra Marçal, movido por Gabriel Godoy, um dos participantes do reality. Isso aí, vambora. Transformação. Dois anos depois de se tornar investigado por liderar uma expedição desastrosa ao Pico dos Marins. E um ano depois de um treino de maratona resultar na morte de um colaborador, o coach volta a ser acusado de colocar pessoas em risco e de descumprir uma ordem judicial. Entre as acusações estão submissão de participantes a rotinas extremas de exercício, sem exames prévios ou acompanhamento médico, agressão física e tentativas de acordos financeiros e intimidação. Modéstia à parte, eu sou o titular, advogado titular do grupo e eu não costumo perder nem. Tá aí um trecho da reportagem que, se você acompanha tanto em texto quanto também em vídeo. O autor dessa reportagem, o Pedro Lopes, já está conosco ao vivo para contar um pouquinho mais de detalhes sobre essas investigações que pesam contra o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Olá, Pedro. Muito obrigada por estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fabiola. Bom dia, Josias, Thales. Vamos pois lá, né? Queria entender quais são as investigações que estão em curso neste momento, Pedro. Você teve acesso aos processos, né? Eu queria saber o que está sendo investigado contra Pablo Marçal e quais foram as ações dele que descumpriram decisões judiciais. Vamos lá, existem 2 inquéritos policiais, né, que tratam do Pablo Marçal. O primeiro deles é referente a um episódio de 2022. O Pablo, né, essa metodologia dele de coaching envolve incentivar pessoas a ultrapassarem seus limites, a testarem as suas capacidades. Em 2022, ele conduziu um grupo de mais ou menos 30 pessoas para escalar o Pico dos Marins, em Piquete, era uma cidade aqui na divisa com Minas Gerais. E essas pessoas, né, a montanha não tinha condições naquele momento para ser escalada, não era a época adequada, os guias locais recomendaram contra a escalada. Mesmo assim, esse grupo do Pablo, né, tentou subir e as pessoas se perderam lá, precisaram ser resgatadas pelos bombeiros durante a madrugada. Esse caso virou um inquérito policial que corre em Piquete. E nesse inquérito existe uma decisão judicial que proíbe o Pablo Marçal de realizar qualquer evento ao ar livre na natureza, incluídos aí, e a decisão cita isso de forma expressa, montanhas, lagos e outros ambientes naturais. Esse é o primeiro inquérito. Existe um segundo em Barueri, do ano passado, que um colaborador da X-Grow, uma das empresas dele, morreu durante, né, um treino de maratona que foi realizado sem exames médicos prévios. Esse caso foi relatado pela delegacia lá em Barueri, foi enviado para a justiça e ainda não retornou. Então, a gente tem esses 2 inquéritos em andamento que se relacionam com as denúncias feitas sobre o que aconteceu nesse reality show, que foi entre o dia 6 e o dia 12 de maio desse ano. A primeira denúncia referente ao reality show, participantes dizem que foram submetidos a rotinas muito intensas de exercícios, que chegaram até a durar 2, 3 horas,
alguns participantes chegaram a vomitar sem que tivesse havido exames médicos prévios. Embora, né, a maioria dos participantes, além do Gabriel, que é o autor da denúncia, não queira dar entrevista, a gente conseguiu confirmar que vários deles não se submeteram a exames médicos antes. E a segunda denúncia, essa que descumpriria a determinação judicial, é que esse reality teve uma prova que envolveu participantes cruzando um lago. E a decisão que proíbe o Pablo de realizar eventos ao ar livre na natureza, ela proíbe expressamente eventos em lagos, a não ser que houvesse autorização da Polícia Militar, Defesa Civil, da Prefeitura, mas a gente consultou todas essas autoridades que confirmaram para a gente que não houve autorização para a realização de nenhum desses eventos. Ô Josias, eu queria te ouvir a respeito dessa postura do Pablo Marçal, porque é interessante, até o Pedro trouxe essa reportagem, uma reportagem muito completa, ele teve acesso aos processos, estamos falando aqui de investigação em andamento, né? Não é opinião, é investigação em andamento e no que ele está sendo acusado por pessoas que participaram desse reality show. Bom, Pablo Marçal, ele segue um pouco até com esse objetivo. Ontem, nas redes sociais dele, ele publicou um treino, ele vem fazendo um treinamento muito forte. Não sei até se a gente pode colocar o áudio. Vamos colocar o áudio. Tenta soltar aí o áudio, Luísa, por favor. Ficar forte. Você vai ficar forte. Se tiver um professor desse aqui, maluco, você... Bora. Só tem que ter um professor igual você disso aqui também. A forma com que você está se comportando aqui, nos seus treinos, revela a tua mentalidade para tudo na vida. O que você está fazendo aqui, as pessoas sonham em ter essa atitude, em ter essa força. Agora a pergunta é, como o Pablo Marçal faz isso e as outras pessoas não conseguem fazer? Um hábito alimenta outro hábito. Aí, ó, a gente viu, tá vendo aí um trechinho do treino de Pablo Marçal. E eu não sei se você percebeu ou não, Josias, mas nessa imagem, quem é o treinador de Pablo Marçal é justamente Renato Cariani, que também foi alvo de investigação, mas investigação pela Polícia Federal. Ele está sendo investigado, ele foi indiciado pela Polícia Federal por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Essas investigações apontam que Renato Cariani, juntamente com outros 2 sócios dele, estariam envolvidos em desvio de produtos químicos destinado à produção de drogas, que seria inclusive drogas que abastecem facções criminosas como o PCC. E essa é uma outra questão também, né? Como é que você vê aí esses treinos de Pablo Marçal, essa investigação como o Pedro nos conta, e o que isso pesa contra Pablo Marçal? Ele é um personagem muito peculiar, não é, Fabiola? E é um personagem típico dessa modernidade tóxica de um pedaço da política brasileira. Ele faz o que for necessário para se manter na crista da onda digital e se tornar agora competitivo naquele objetivo que ele traçou para si mesmo, que é virar prefeito de São Paulo, né? Então veja o contraste. Ele hoje está fazendo com que aquela personagem que tinha potencial para ser terceira colocada, que era a Tabata Amaral, comece a comer poeira. Tabata Amaral ainda está em situação de empate técnico em algumas pesquisas em relação ao Pablo Marçal, mas já atrás dele, Pablo Marçal à frente. Então, pessoas que se preparam politicamente, que se equipam intelectualmente para seduzir eleitores com ideias, programas de governo, como é o caso da Tabata Amaral, uma moça muito bem formada, que já tem alguma tarimba política, que obteve por meio do exercício de mandato de deputada, uma personagem que passou por Harvard, uma formação intelectual sólida. Já esteve conosco aqui, deu uma entrevista, expôs planos para São Paulo. Essa personagem vai à campanha pela prefeitura da maior capital do país, a maior e mais relevante capital do país, para disputar uma vaga, para disputar posição contra fenômenos de internet, como o Pablo Marçal, que exercitam o seu ego como quem estoura uma garrafa de champanhe, vazando espuma para cima, né? Então ele faz o que for necessário.
e a presença dele num vídeo, acabando de ver, fazendo um treinamento com um personagem que é esse Renato Cariani, que é protagonista de um inquérito no qual é acusado de tráfico de drogas, isso para ele é positivo, porque isso dará a ele mais a visibilidade ainda nas redes sociais. Não importa se tóxica ou não a visibilidade, porque um pedaço do eleitorado está pouco se lixando para isso, né? Importa que o sujeito faz essa cenografia de fortão, de super-homem, que é capaz de superar todos os limites físicos impostos ao ser humano, e que ele fará isso também como prefeito. E esse reality show, que resultou em processo judicial contra o Pablo Marçal, do mesmo modo, mostra um coach, ele não gosta de ser chamado de coach, né, que está forçando os limites humanos, portanto, treinando as pessoas para superarem os seus limites, e se isso vai resultar em processo judicial, como de fato resultou, para ele também pouco importa. Isso dará mais visibilidade a ele. E é muito curioso quando ele se refere a essas vicissitudes, né? Um processo aqui, a companhia tóxica ali. Então, é um personagem da nossa era, Fabiola. E é muito triste, porque poderia até disputar, mas ele tinha que colocar meio quilo de ideias na balança, né? Mas e não você acha ficar que é com uma essas questão de exibições ideias, aí. Josias, nesse sentido? Porque, por exemplo, assim, eu fico pensando em todas essas denúncias feitas, né? Teve um caso de uma morte, claro que isso daí não é o alvo da investigação, né, Pedro? Mas é algo que pesa ali nesses eventos promovidos por ele. Tem essas denúncias das pessoas falando do que elas eram submetidas. Quer dizer, Tortura um personagem mesmo, né? Como esse pode ser candidato, quer dizer, tem que entrar alguma coisa relacionada à justiça eleitoral. Um personagem como esse, que tem investigações desse jeito, que não pode realizar eventos ao ar livre, por exemplo, como esse, né? Ele pode ser candidato à Prefeitura de São Paulo? É isso que eu fico me questionando, sabe? O bom senso não recomendaria, né, Fabíola? Mas será candidato, porque não há, aparentemente, de que se tenha notícia, não há vestígio ainda de processo no qual ele tenha sido condenado em última instância, com trânsito e julgado. Portanto, isso contribui, é a espuma a que me referia, que dá a ele visibilidade nas redes sociais. E nós tivemos um presidente da República, Fabíola, que estimulava a distribuição de armas e que fez atrocidades durante a pandemia, que conspirou contra a ciência, que distribuiu medicamentos inservíveis no combate à Covid, que estimulou o Exército Brasileiro a comprar cloroquina. E esse personagem, ele se tornou candidato à reeleição. Foi barrado pelo eleitor e depois pela Justiça Eleitoral, que o tornou inelegível. E agora pode ser condecorado aí com algumas medalhas criminais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas veja a demora do processo judicial no Brasil, não é? Você começa a investigar um personagem durante a sua gestão, no caso do Bolsonaro, teve 4 anos, e ele só foi ser realmente bloqueado do ponto de vista eleitoral, e ainda faltam as sentenças criminais, só foi bloqueado depois da eleição. Imagine se ele tivesse sido reeleito. O Tribunal Superior Eleitoral jamais cassaria o mandato do Bolsonaro. Mas não tenho nenhuma dúvida disso. Então, esse Pablo Marçal, com toda a sua precariedade, com toda a ousadia que roça, que empurra a sua própria biografia para dentro do Código Penal, ele será candidato e participará dos debates, porque um dos critérios para participar da realização de debates, até na internet, nos portais de internet, quando as regras são mais fluidas, você não precisa ficar seguindo estritamente o que determina a legislação eleitoral, você pode convidar candidatos sem se importar muito com os partidos e as regras da legislação eleitoral. Até nesse caso, quem está bem posto na pesquisa, como é que você não vai chamar para um debate? Então, você vai questioná-lo, ele vai responder às questões e tal. O que resta a nós outros, Fabiola, é torcer para que o eleitor perceba essas
essas peculiaridades do processo eleitoral e que tome uma decisão consciente, né? Que enxergue as alternativas, o cardápio de candidatos, né? Então, assim como quem vai a um restaurante não pede para comer lixo, quem vai à urna também deve olhar o buffet, ver quais são as opções de candidato e escolher um candidato que ofereça ideias saudáveis, né? Então, é o que resta a torcer. Ô, Thales, quero te ouvir também, né? Tem o Michael aqui que está participando conosco, ele fala assim, é muito curioso, porque essa é a nova política, essas pessoas que bombam nas redes sociais têm uma linguagem própria para o seu público próprio, tudo mudou, aí fica todo mundo boiando, né? O Michael fala aqui. É muito impressionante, porque o Pablo Marçal, ele representa isso. Pode ter investigação contra ele continua fazendo as mesmas coisas nas redes sociais e mostrando, né? O cara que malha, o cara que vai atrás da sua luta, ele consegue, ele é vitorioso. Esse é o discurso que ele traz, que é o mesmo discurso do reality que o Pedro nos trouxe aqui. Como é que você vê essas denúncias contra ele? Vai ser possível frear um candidato como esse ou não? Bem, cabe ao eleitor. Agora, é muito interessante essa matéria do Pedro, especialmente esse vídeo, porque mostra a equipe de governo do Pablo Marçal. Você ri porque você não mora em São Paulo, né, Thales? É por isso que você está rindo, não é? Exatamente. É essa gente que ele vai chamar para a prefeitura, se ele for prefeito, para auxiliá-lo. Vai ser aquele treinador que ficava dizendo para a pessoa, Deus vai passar sua dor, passe a dor vai passar, Deus, manda o outro mergulhar num lago sujo, a moça saiu passando mal, é a equipe de governo dele, é essa gente, são as pessoas que ele provavelmente irá chamar para auxiliá-lo na prefeitura. Ocorreu um pouco isso na presidência da República, nós tivemos uma equipe de malucos no Palácio do Planalto, de gente capaz de tentar vender joia do governo lá no exterior. Quer dizer, teve de tudo, militar aceitando dar golpe. Então, eu espero que o que ocorreu com o governo Bolsonaro, que quase levou o país tornou-nos um país pária, né? O Brasil era o pária das nações no mundo, mas quase levou à bancarrota, quase levou ao golpe de Estado. Essa gente está agora querendo assumir a prefeitura de São Paulo, com grandes chances de dar um golpe no atual prefeito, ele crente que está com o Bolsonaro a tiracolo e o Bolsonaro, de repente, largar e dizer tchau, amigo, eu vou de Pablo Marçal, dessa gente aí que são os meus, são os reais bolsonaristas, são a raiz bolsonarista. É isso que... Então, muito boa, esclarecedora. Essa matéria, para mim, do Pedro, é esclarecedora. Muito, muito, muito boa. Eu fiquei pensando na equipe de governo e as pessoas tendo que mergulhar num lago sujo e malhar e não sei o que. Não vai ser fácil, hein? Ô Pedro, voltando para o caso, né? A reportagem super séria do Pedro Lopes, trazendo todas essas investigações. Eu queria só saber, ô Pedro, mais uma vez, o que a assessoria do Pablo Marçal falou a respeito dessas investigações e a defesa dele, que também você coloca na reportagem. Sim, sobre os exercícios físicos, né, o que eles dizem é que todos esses participantes assinaram contratos e termos concordando com as atividades às quais eles iam ser submetidos. Só que aí a gente tem um segundo problema. Vários participantes, né, que a gente conseguiu ter acesso não têm uma cópia desse contrato que eles mesmos assinaram. E o Gabriel, que é o autor da denúncia, que entrou com o processo judicial, depois que ele saiu do reality, ele entrou em contato com a equipe do Pablo e ele pediu uma cópia, falou, me manda uma cópia desse contrato que eu assinei, e esse pedido foi negado expressamente pela advogada do Pablo Marçal. A gente tem o registro dessa conversa, essa conversa está na matéria, ele falou, me dá o contrato que eu assinei, e eles responderam não. Mas a equipe do Pablo diz que todos assinaram um termo concordando
com as atividades às quais eles seriam submetidos. Sobre o lago, a equipe do Pablo Marçal diz que ele não é organizador do reality show e não é idealizador das provas. Ele é apenas apresentador. Só que aí também a gente entra em outras questões, né? O palco, né, o lugar onde fica esse lago é uma fazenda chamada Fazenda Toscana. A Fazenda Toscana, além de uma fazenda, ela é uma empresa. Ela é a Fazenda Toscana Limitada e o dono dessa empresa é o Pablo Marçal. Mas eles dizem que o reality show não foi organizado nem idealizado pelo Pablo Marçal. É uma Pedro, atitude muito semelhante, é uma atitude muito semelhante à do Bolsonaro. O Bolsonaro também não tem nada a ver com a venda das joias, com nada disso. Ele mexeram nas joias, falsificaram atestados de vacina, não tem nada a ver com ele. Essa gente é assim. Eles não têm não se sentem responsáveis quando são cobrados, responsáveis por nada. São sempre os outros. Só que todos ligados a ele, subordinados a ele. A gente tem noção, Pedro, do estágio em que se encontra o processo? Está numa fase inicial, já está próximo de sentença ou não é possível saber ainda? Não, o processo referente ao reality show, que é um processo civil, é uma ação, né, de indenização de um participante, está no estágio bem inicial. O Pablo Marçal ainda não apresentou nem a contestação. A mesma coisa as investigações, né? São inquéritos policiais. A Fabiola até perguntou para você, Josias, sobre a possibilidade disso impactar a eleição, e realmente é o que você falou. O Pablo Marçal ele ainda sequer se tornou réu. Hoje ele é uma figura, ele é um investigado. Ele teria que se tornar réu, apresentar defesa, esse caso seria julgado em primeira instância, caberia recurso. Então, realmente, assim, nenhuma chance disso afetar o cenário eleitoral. A gente pode dizer que todos os processos, tanto o civil como as investigações na esfera criminal, estão sim num estágio que a gente pode chamar de inicial. Pela sua reportagem investigativa do Pedro Lopes, falando sobre esse processo contra Pablo Marçal. Todos os detalhes você acompanha na nossa página, ainda segue